certezas. Então, a obra desta igreja é fazer com que estas criaturas encontrem este caminho que lhes dará a garantia e a certeza para fazer a escolha do que quer seguir na vida. Justamente por isso, a direção de nossa igreja nos dá uma mensagem dizendo que as ofertas e o seu valor para a obra de Deus na terra. Estimados irmãos e irmãs, para a igreja continuar realizando o trabalho que vem realizando nesta terra, é preciso contar com a ajuda, com as ofertas e com os dízimos de todo o seu povo. Oferta essas, meus irmãos, que são retribuídas em bênçãos em favor de todos aqueles que assim o fazem. Oferta essas, meus irmãos, que quando nós assim fazemos, nós estamos cumprindo o mandamento da doutrina e, acima de tudo, cumprindo a missão a qual nós recebemos de Jesus, recebemos da Santa Avó Rosa, recebemos do Santo Irmão Aldo, que é de anunciar em toda a terra a mensagem original, verdadeira, como Jesus veio a esta terra trazer. Então entendam, prezados irmãos, que para nós levar esta obra avante, nós precisamos trabalhar. E trabalhar, meus irmãos, em prol desse resgate de almas. Agora entendam, prezados irmãos, que uma obra como a nossa, como a obra desta igreja, para ela continuar como a direção aqui está falando, ela requer uma soma. Posso dizer que a cada dia, porque a cada dia temos compromissos a saldar. E a direção da igreja, o conselho, eles contam com todos nós. Porque os irmãos devem ter se lembrado do apelo que saiu no boletim de fim de semana, onde eles disseram que a luta para levar a obra da igreja é muito grande. E eu quero falar para os irmãos que essa luta não é só do conselho. Essa luta é de todos nós. Todos nós somos participantes desta grande luta para levar a palavra que é vida, a palavra que salva, a palavra que moraliza, a palavra que transforma vidas a todas as criaturas desta terra. Agora, meus irmãos, também vale a pena lembrar que esta palavra ela só não passa e vai embora. Como aqui e em vários outros pontos, ela permanece. E para permanecer, é preciso termos o ambiente onde nós nos reunimos. E como temos aqui este salão, mas além do salão, como foi feito, né, é preciso manter. Para que muitas pessoas, ao passar aqui na frente, possam olhar, possa ver, aqui está a igreja apostólica. Que igreja é essa? Mas tem um endereço ali e eu vou procurar.
e ao entrar nas plataformas digitais, possa encontrar com a nossa mensagem, e ao encontrar com a nossa mensagem, muitas vezes já sabe onde está localizadas as nossas congregações. Então, justamente por isso, que é preciso permanecer, para que as pessoas encontrem o lugar onde se reúne para receber a mensagem, onde cada um de nós, ao final das reuniões, vamos para os nossos lares, ou aqueles que nos acompanham via internet, faz uma reflexão de tudo o que ouviu, e como é a sua vida, e como a sua pessoa está diante de Deus, quando ouve a mensagem desta igreja. Mas, meus irmãos, para eles achar nas plataformas digitais, é preciso que nós pagamos essa colocação para ir lá. Para ir uma mensagem dessa, alcançar a quantidade de corações que está alcançando, é preciso que tenhamos aparelhos à altura de fazer captações, de fazer filmagens. Embora os irmãos que trabalham fazem isso por amor, voluntariamente, mas é preciso oferecer ou colocar nas mãos deles uma aparelhagem para que eles possam fazer um trabalho com satisfação, para que os nossos irmãos e os nossos ouvintes que estão nos seus lares possam nos conectar e ter o prazer de participar de uma reunião online. Tudo isso, meus irmãos, é gasto. Para realizar tudo isso, a soma é grande. Aí é como a direção da igreja disse aqui: para que a obra continue realizando um trabalho como vem realizando, é preciso contar com a participação de todos os apostólicos. Contar com a sua oferta, com o seu dízimo, contar com a sua presença nas reuniões. Embora estamos vivendo aí um período, onde temos os decretos que restringe a presença de nossos irmãos acima de 60 anos, mas aqueles que estão abaixo dessa idade e não estão na linha de risco, é preciso fazer um esforço para aqui estar. Para cumprir, meus irmãos, a letra de um hino que o coro canta, chega a dizer: minha igreja tão bonita tem um povo tão feliz que dá gosto de se ver. É aqui, irmãos, que nós passamos isso para os nossos visitantes. Porque no nosso dia a dia nós estamos cada um no nosso trabalho, mas quando aqui nós nos reunimos como igreja, e quando as pessoas vêm nos visitar, eles se admiram de ver a obra desta igreja, a missão que esta igreja realiza aqui na terra. Mas não para por aí, meus irmãos. Nós temos aí um trabalho árduo com as construções, com as reformas, com a ampliação de nossa sede, que também requer uma soma grande de dinheiro para começar e terminar o trabalho. Eu tenho certeza que quando essa pandemia passar, e eu acredito que isso vai passar o mais rápido possível, e nós tiver a oportunidade de nos reunir em nossa sede, vai estar totalmente diferente de quando nós estivemos lá no final do ano de 2019. Por quê? Porque mesmo com essa enfermidade que vem assolando o mundo inteiro, a nossa igreja continua caminhando. Por que continua caminhando? Porque esse povo unido dá todo o suporte para que nada desse mundo nos faça parar. Ainda domingo,
onde eu estava pregando, eu fiz um apelo e mostrei para os irmãos do hino do nosso inário de número 61, que nós cantamos que não há na terra, não há quem nos faça parar, meus irmãos. E justamente porque cantamos esse hino, é que o poder do mal não consegue barrar a nossa caminhada. Depois nós temos logo na frente, antes um pouco, o número 25, que se houver luta contra mim, todos os céus é ao meu favor. Por isso, prezados irmãos, que nós não podemos desanimar da nossa caminhada. Por isso que nós não podemos cruzar os braços e nos preocupar com o amanhã da nossa vida, porque não pertence a nós. Mas é preciso que nós acatamos esses ensinos, e como nosso querido e santo irmão Aldo sempre dizia, com a sua palavra motivadora, Em muitos apelos como esse ele chegou a dizer: em um curto prazo, vós mesmo contemplarão com os seus próprios olhos frutos do seu contribuir. Por isso, prezados irmãos, faça nessa oportunidade as suas ofertas. Lembrando de que a obra desta igreja precisa muito da sua ajuda. E essa grande luta que a direção da igreja relata nos seus apelos, essa luta é minha, do senhor, da senhora, essa luta é de todos nós. Essa luta é do povo de Deus na terra. Sempre o povo de Deus lutou e não é nós que vamos vencer de braços cruzados, não. Precisamos lutar também. Aí deixar em vossos corações estes esclarecimentos, na confiança de que todos vieram preparados para dar o seu melhor nesta oportunidade. E a Santa Vó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, está contemplando a sinceridade do seu coração e pode ter certeza que eles saberão retribuir com bênção dos céus tudo quanto tem feito pela obra desta igreja. De cabeças curvadas, eu passo a orar para consagrar as ofertas desta oportunidade. Ó querida e Santa Vó Rosa, mais uma vez tomamos conhecimento desse apelo que a direção da igreja nos fala a respeito da grande luta que precisamos enfrentar para manter a nossa igreja e para continuarmos trabalhando, para divulgar o nome da Senhora, para divulgar a segunda vinda de Jesus, divulgar o pastor por excelência e levar aos corações bons e humildes o ensino da verdade, uma mensagem que possa moralizar os costumes daqueles que buscam a salvação de suas almas. Querida e Santa Vó Rosa, nessa oportunidade também, eu suplico a Senhora para abençoar a vida, a saúde, o trabalho dos meus irmãos, dando a eles prosperidades e, acima de tudo, conscientizando-nos que esta igreja depende da nossa ajuda para que o reino do céu seja divulgado nesta terra. Por isso, em nome da Senhora Santa Vó, em nome da Mãe Maria Santíssima, em nome de Jesus e do Santo Irmão Aldo, eu declaro essas ofertas consagradas. Amém. Nossas irmãs escaladas poderão recolher as contribuições e todos terão oportunidade de contribuir em seus próprios lugares. Quanto isso, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento ouvindo os nossos irmãos do coral, que vai apresentar o hino com o título Para Servir com Santidade. Vamos todos nós meditar na letra desse hino que os nossos irmãos vão apresentar e preparar, irmãos, nossos corações para logo mais entrarmos no momento de meditação da mensagem, preparando ainda mais o nosso coração
para estarmos prontos para o momento da oração, de falarmos com Deus, Deus, o nosso Pai, possa ter a alegria de nos ouvir e conceder a nós tudo quanto iremos pedir para Ele em mais esta oportunidade. Vamos. A obediência, a santidade, a paciência e a humildade são qualidades que devo ter em minha vida enquanto aqui viver. Vivendo assim uma vida bem fiel, eu sei que um dia irei morar no céu. Estou ciente que Deus sou. Para servir com santidade a Santa Igreja do meu Senhor, e assim cantar hinos gloriosos e expressar o meu louvor. A Deus o Pai, a Jesus seu Filho amado, e a Ti, ó Santa Rosa, eu dedico o meu louvor. Para servir com santidade a Santa Igreja do meu Senhor, e assim cantar hinos gloriosos e expressar o meu louvor. A Deus o Pai, a Jesus seu Filho amado, e a Ti, ó Santa Rosa, eu dedico o meu louvor. Amém. Prezados irmãos, agora nós vamos juntos, nesses últimos minutos, meditar nas mensagens. A primeira mensagem
que nós vamos meditar, ela tem o título assim: Sem santidade ninguém verás a Deus. Aí a direção da igreja nos fala. A igreja apostólica é fundamentada na doutrina original de nosso Senhor Jesus, que, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos ensina que, sem santidade, ninguém pode agradar a Deus e nem fazer parte ou participar de sua glória. Prezados irmãos, vamos meditar um pouco nessa primeira parte. Sem santidade ninguém verás a Deus. Para nós entendermos esse ponto importante da nossa doutrina, nós precisamos entender os planos de Deus. Nós precisamos entender o que Deus vem fazendo para santificar um povo. Só que para entendermos o que Deus vem fazendo para santificar um povo, para mim entender esse ponto doutrinário, acima de tudo eu preciso crer na santificação. Eu preciso crer, meus irmãos, que o mesmo Deus que teve todo o poder de criar esse universo e criar todos os seres, e principalmente o ser humano, Ele tem poder de me moralizar e transformar o meu viver, a minha vida, de um pecador a um participante da sua glória. Para isso, eu preciso estar nas mãos de Deus. Nós temos até um hino do coral, né, que canta: Senhor, eu estou em tuas mãos, faça de mim o que quiser. Irmãos, é preciso nós estar nestas condições para que Deus, nosso Pai, possa nos dar condições de estarmos com Ele na sua glória. Mas, pastor, o que Deus tem feito para me fazer um participante da sua glória? Irmãos, desde que surgiu o pecado no mundo, Deus tem lutado para nós, né? Porque no céu não existe noite, mas para nós, Deus tem lutado dias e noites pelo resgate do ser humano. Por quê, irmãos? É o que está aqui na mensagem. Porque sem santidade ninguém poderá entrar nos céus. Ah, mas eu sou uma criatura de Deus. Eu faço parte da sua criação. Então Deus tenha misericórdia de mim. A misericórdia de Deus é muito grande, irmãos. A sua misericórdia é tão grande que Ele forma santos poderosos para compartilhar e colocar à disposição daqueles que querem o ensinamento da sua vontade, para que a sua pessoa, para que o senhor, para que a senhora possa entender a vontade de Deus e fazer parte da sua santidade. Foi para isso, meus irmãos, que num passado muito distante, Ele chamou um homem do seio dos seus familiares, um homem que os seus familiares tudo cria em deuses de objetos, mas ele não conseguia crer. Mas no dia em que ele ouviu a voz de Deus, ele não viu Deus, irmãos, ele ouviu a voz de Deus.
ele teve a certeza que aquele que estava falando consigo tinha condições de moralizar os seus costumes, tinha condições de mudar a sua vida e tinha condições de fazer dele, ou de todos aqueles que o seguissem, um santo na terra. E isso aconteceu com Abraão. Entendam, irmãos, que muitos falam: a Mãe Maria Santíssima nasceu predestinada, a Santa Avó nasceu predestinada, Jesus nasceu filho de Deus, né? Nos nossos dias aí, o Santo Irmão Aldo nasceu predestinado, mas todos esses santos dependeram deles, para eles herdar o galardão que eles têm hoje. Mas como eu estava falando com os irmãos, nosso grande patriarca Abraão, ele já era casado, já tinha as pessoas que trabalhavam para si, e Deus então fala com ele. Até porque, irmãos, eles não pertenciam a uma família muito pobre, tinha seus rebanhos, e Deus fala com ele: pega tudo o que é seu, e eu te mostrarei uma terra, onde a sua descendência será maior do que a areia do mar. Ele não viu ninguém, irmãos. Ele ouviu a voz e ele creu. Olha, meus irmãos, a oportunidade que Deus dá. Deus fala. Agora a pessoa precisa crer. E a partir dali, então, meus irmãos, a doutrina nos conta que Deus guiou a Abraão enquanto ele teve força para viver, e a partir daquele momento, a palavra daquele homem passou a ajudar no resgate dos seres humanos, ensinando as criaturas a ter fé nos corações. E o seu ensino, meus irmãos, foi tão profundo e tão forte, que Deus provou Ele mesmo. Deus não provou outra pessoa, Deus provou o próprio, aquele próprio que tinha crido na sua palavra. Abraão, preciso de sua fidelidade. Eu quero que você me dê o seu filho em sacrifício por amor de mim. Sim, Senhor, estou aqui. Porque naquela época, as pessoas agradavam, vamos dizer assim, agradeciam a Deus através de sacrifício. Se uma pessoa tinha um rebanho bonito, bom, onde as doenças não matavam seus rebanhos, então todos os anos, aquela pessoa pegava um dos seus animais, o mais bonito, de preferência branco, sem nenhuma mancha, sacrificava e queimava, oferecendo a Deus. E quando isso era feito com sinceridade, a doutrina nos fala que a fumaça que queimava subia retinha, e não tinha vento que fazia essa fumaça se espalhar ou distrair. E quando era feito por ver os outros fazer por tradição, então a fumaça baixava e nem subia, ficava ali mesmo. E aqueles que assim faziam, então entendia que aquele sacrifício não tinha sido aceito por Deus. Então Deus, nosso Pai, pede a Abraão a prova de sua fé, que era o seu filho, seu primogênito, em sacrifício. E ele não nega, irmãos. Ele leva o menino a sacrifício. E Deus, vendo a prova da sua fé, então Deus providencia um animal para ser sacrificado, porque Deus precisava ter prova de que Abraão tinha muita fé nele, Deus. Embora ele sabia, né, Deus, o nosso Pai, mas era preciso mostrar para os demais a fé que aquele homem possuía.
Mas não parou só por aí, meus irmãos. Depois dos patriarcas, veio os profetas, com o mesmo objetivo de ensinar o povo a se qualificar para ter mérito diante de Deus. E todas as vezes que preciso foi Deus provar o seu imenso poder para o seu povo, para aqueles que faziam a sua vontade, Deus fazia com que eles percebessem a sua presença no meio do povo. Nós vimos aí, que está registrado nas Sagradas Escrituras, faz parte da nossa doutrina, que Moisés libertou um povo sofredor, um povo que clamava, mesmo sem saber se estava fazendo certo, se estava fazendo a vontade de Deus, mas um povo que clamava pela misericórdia de Deus. E o clamor daqueles corações chegaram diante de Deus a ponto de Deus preparar um profeta para libertá-los. E quando se falou em libertação, então muitos vieram para agregar aquele povo. Muitos testemunharam o poder de Deus quando abriu as águas e o mar se abriu e aquele povo atravessou. Muitos testemunharam o poder de Deus quando alimentou aquele povo por 40 anos num deserto. Mas mesmo assim ainda duvidaram do poder de Deus. Mas os fiéis, os consagrados, sentia-se a presença de Deus. E dali então, meus irmãos, Deus nosso Pai já começou a colher frutos do seu trabalho de resgate, porque já começou a subir almas preparadas para o reino dos céus. E Deus nosso Pai então providenciou muitos profetas, que quando um deixava a vida do corpo, logo ele nomeava outro, profeta nomeados por Deus. Entendam, irmãos, que não é homem nomeando homem, mas Deus, o nosso Pai, é quem nomeava a pessoa certa para ser o profeta. A prova de que Deus, o Pai, é quem nomeava, porque conhece as pessoas, conhece a nossa vida, o nosso futuro, foi quando se deu a nomeação do menino Davi para ser rei do povo de Deus. De uma família de vários irmãos. E quando então o profeta chega na casa de Jessé por ordem de Deus, para nomear um dos filhos de Jessé para ser rei do povo, então consta na doutrina de que Jessé apresenta seus filhos soldados, formosos, homens grandes, homens de confiança, que batalhavam nas batalhas. Então consta, irmãos, que aquele enviado de Deus olhou para todos eles, porque Deus falou para ele: vai à casa de Jessé, e dos filhos de Jessé será nomeado um para ser rei de Israel. E aquele homem então chegou, aquele enviado de Deus, profeta Natã, chegou na casa de Jessé, e Jessé apresentou só os filhos formados, porque o menino Davi cuidava de ovelhas, estava distante de casa. E quando o profeta Natã viu todos os filhos, disse: não tem mais membros da família, porque não é eu que vou nomear, mas é Deus que vai falar quem será. Então Jessé disse: eu tenho um menino que está cuidando de ovelha, mas é um menino ainda, chama ele. E ao chamar o menino entra na sala então, meus irmãos, e Deus fala com o profeta Natã: esse será um ungido. Então veja, meus irmãos, que foram homens escolhidos por Deus, não foi escolhido por homens.
Porque para o pai dos meninos, para Jessé, seria o filho mais velho. O mais velho não passou, não, mas pelo menos então o segundo, porque eram homens grandes, fortes. Mas Deus conhece o interior, conhece o nosso futuro, irmãos. E esses homens nomeados por Deus, todos eles cumpriram suas missões, compreendendo de que para entrar nos céus é preciso viver em santidade. Chegando o momento que o povo não estava crendo mais naquilo que os profetas estavam ensinando, e chega então o momento do profeta Malaquias, que cumpriu a sua missão num dos piores momentos da humanidade, onde tudo que ele pregava, o povo perguntava: para quê e por que precisa fazer isso? E aí, meus irmãos, Deus nosso Pai envia seu amado Filho para fazer uma aliança. Uma aliança, meus irmãos, para continuar resgatando os homens, para continuar resgatando os seres humanos. E ao fazer essa aliança, meus irmãos, para fazer essa aliança, antes que Jesus iniciasse a sua pregação, então surge um profeta enviado por Deus, nascido por um milagre, para pregar o perdão e o arrependimento de pecados. Porque somente quem tivesse condições de perdoar, quem tivesse condições de arrepender, quem tivesse condições de lavar a sua alma nas águas do batismo, teria condições de entender a mensagem de Jesus. E surge o profeta São João Batista pregando então essa nova mensagem de arrependimento, de conversão, onde as pessoas confessavam os seus problemas, os seus pecados, e era ensinado a se arrepender. Para quê, irmãos? Para se tornar uma nova criatura? Para tornar-se numa pessoa santa? Embora não se falava em santo naqueles dias, mas Jesus estava para chegar, para esclarecer que todo aquele que fizesse a sua vontade seria santo como ele era santo. E quando Jesus inicia a sua mensagem, meus irmãos, muitos corações já estavam preparados para abandonar tudo o que tinha, principalmente as regalias da sua vida, para seguir a mensagem do Divino Mestre. Porque ele fez uma aliança com Deus, de que se fosse preciso dar-se em sacrifício, mas iria resgatar, iria qualificar as criaturas para entrar nos céus. E a partir daquele momento, então, irmãos, ninguém precisaria ficar esperando um tempo para ir para os céus. Mas a partir do momento em que deixasse a vida do corpo, estaria pronto aqueles que fizessem a vontade de Deus para herdar a sua morada eterna. E Jesus veio, meus irmãos, pregando essa nova mensagem. Os homens não entenderam, o crucificaram, meus irmãos. E o mais admirável é que eles crucificaram dizendo que era para defender a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque não queria moralizar os seus costumes, porque não queria deixar a sua vida de outrora. Mas eram criaturas, meus irmãos, que queria viver da maneira que lhes fosse mais agradável, fazendo o que quisesse, vivendo na lei do olho por olho, e esquecendo-se que Jesus veio implantar o amor. Justamente por isso eles crucificaram o nosso Divino Mestre. Mas, meus irmãos, Deus, o nosso Pai, não encerra por aí o seu plano. Jesus deixa a promessa
que ele voltaria, formaria um povo, e quando ele voltasse, ele daria a esse povo condições para viver uma vida santificada nesta terra. E nós, meus irmãos, somos os privilegiados. Privilegiados, meus irmãos, porque acima de tudo, valorizamos o plano de Deus. Cremos nas suas obras, porque somente assim é que pode se santificar alguém na terra. Não adianta, irmãos, dizer que crer em Deus, que ama a Deus e que Deus é tudo na sua vida, mas se não crer nas suas obras. Ah, mas eu creio nas obras de Deus. Se tiver condições de crer que Deus fez da Mãe Maria Santíssima uma santa para gerar o seu filho, e hoje ela reina nos céus na eternidade, irmãos, como rainha e como mãe dos filhos de Deus, aí pode dizer que crer nas obras de Deus, que crer em Deus. Mas todos aqueles que afirmam que não existe santo, meus irmãos, não tem condições de compartilhar da santidade de Deus. Jesus foi quem disse: se não crê em mim porque me vê, mas crê pelo menos pelas obras. Se nós não temos condições de crer em Deus, meus irmãos, mas e as obras que Ele vem realizando nos nossos dias? Mas, meus prezados irmãos, a Santa Vó Rosa veio justamente para nos esclarecer esses pontos doutrinários. Porque hoje vivemos em dias em que muitas criaturas, é uma minoria que não crê em nada, mas a maior parte das criaturas se diz crer em Deus. Se diz que Deus ouve as suas preces. Mas, meus irmãos, vamos analisar, vamos refletir um pouco. Como que eu posso dizer que eu creio em Deus se eu rejeito as suas obras? Ah, não, pastor, mas eu não rejeito as obras de Deus, não. Quando eu ouço falar que Deus, nosso Pai, através de Jesus, formou uma santa nos nossos dias, para revelar toda a confusão doutrinária que existe no mundo e me qualificar como santo, como fica o meu sentimento? Eu estou aceitando isso? Se eu estiver aceitando isso, eu estou moralizando os meus costumes para fazer parte da santidade de Deus. Agora, se eu repudiar e dizer que não existe santo na terra, irmãos, eu estou desaprovando as obras do Criador. E será que eu, desaprovando as obras do Criador, será que eu estou em condições de crer nele como Deus? Não, irmãos. Não. Para nós dizer que cremos em Deus, para dizermos que cremos em Jesus, é preciso crer nas obras dele também. E para dizermos que somos filhos de Deus, meus irmãos, nós precisamos ser santos, porque Deus é santíssimo. Como que somos filhos de Deus participando de todas as imundícies que o mundo oferece? Se o mundo não pertence a Deus. Ah, pastor, mas foi Deus quem os criou. Mas o inimigo veio e implantou todas as suas influências má, enganando as criaturas. E quem sabe dizendo para você, para o senhor que está me ouvindo agora, que isso é fanatismo, que não precisa crer assim para herdar o reino dos céus? Tome cuidado, porque isso é influência do mal. Porque Deus quer sim santos para fazer parte de sua glória. É o que está aqui na mensagem. Mas, pastor, aonde eu consigo buscar essa santificação? Na igreja, meus irmãos. Nos ensinos que
como está aqui na mensagem, que é original que Jesus trouxe a esta terra. É ouvindo nossos programas Hora Milagrosa, mas não é ouvir por ouvir, meus irmãos. Nós precisamos meditar nas palavras que ouvimos. Nós precisamos vir na igreja e ir para casa meditando nas palavras que o pastor falou. E ao meditar, meus irmãos, fazer uma análise de consciência se nós estamos vivendo de conformidade estamos sendo ensinados. E se estivermos vivendo assim, pode ter certeza que nós estamos fazendo parte da santidade de Deus. Aí nós estamos sendo, em meio multidões, um povo qualificado para demonstrar o grande poder de Deus na nossa vida. Aí, meus irmãos, nós temos a outra mensagem que fala que a base da nossa vitória, a base da vitória desta igreja é a união e a santificação. Irmãos, aquele que faz a vontade de Deus, ele não consegue ser desunidos. Mesmo nos momentos difíceis, quer seja no lar, quer seja no trabalho, ele se apega com Deus, com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, e esses santos ajudam esta criatura a vencer. Irmãos, eu sei que nós estamos passando em um momento tão difícil, onde tem uma doença no mundo que vem ceifando vidas. E os mestres da medicina não conseguem encontrar uma saída para barrar. E muitos podem dizer assim, não, mas o Filho de Deus não vai ser afetado. Irmãos, o nosso corpo é matéria. É justamente por isso que nós precisamos estar vivendo em santidade para fazermos parte da glória de Deus. Porque se a doença vir nos pegar e derrubar o nosso corpo, o nosso espírito já é recebido com festa. Os anjos já vêm nos buscar cantando vitória por mais um vencedor. E para aqueles que não têm, irmãos? Para aqueles que não têm essa garantia, para aqueles que não vivem essa santidade, para aqueles que não vivem essa união, para aqueles que não vivem essa santificação, como fica a sua situação? E muitas vezes, pessoas que aprenderam aqui e não souberam valorizar. Por isso, prezados irmãos, lembre-se de que Deus, o nosso Pai, juntamente com Jesus, com seu Divino Espírito, com a Santa Avó, com a Mãe Maria Santíssima, com Jesus, com o Santo Irmão Aldo, tudo está fazendo para preparar o seu espírito, para que a sua pessoa espiritual faça parte da glória de Deus. Por isso, dê ouvido a esses ensinos. Por isso, olhe para si mesmo. E não deixe ninguém se influenciar com a conversa tola que existe no mundo, que não existe santo na terra. Não deixe, irmãos, ninguém se influenciar a sua pessoa com essas conversas. Porque os maiores santos que existem nos céus viveram aqui uma vida santificada. E para nós também herdar lá, esse lugar, o lugar que Jesus disse, eu vou, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, então eu vou preparar os lugares. Para nós herdar esse lugar, nós precisamos viver em santidade aqui. É o que está na mensagem. Porque sem santidade ninguém consegue ver a Deus, irmãos. Esquece-se de que Deus é misericordioso, Ele vai ter misericórdia de mim. A misericórdia já está sendo aplicada. É fazer com que a sua pessoa conheça a verdade. E Jesus, quando aqui esteve, Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E se a verdade vai nos libertar, meus irmãos, então vamos viver essa verdade. Vamos buscar a santificação a cada dia do nosso viver. Vamos a cada dia ser unidos nos lares, nas famílias, nos trabalhos de nossa igreja, como obreiro, como pastores, como corista, como músicos, como regentes, como membros da igreja, meus irmãos, vamos ser um em Cristo, que foi isso que ele ensinou na sua oração sacerdotal. Pai, eu não peço os que tirem no mundo, mas guarda-os, livra-os do mal, para que ele seja um em mim como eu sou um em ti. E sendo um em mim, o mundo creia que tu me enviaste. Olha, irmãos, a importância da nossa união. Somente com a nossa união nós provaremos para o mundo que Cristo já veio pela segunda vez. Preparou o Consolador que consola esse povo, que nada faz com que esse povo vive de cabeça baixa, mas de cabeça erguida, tendo a certeza de que a sua pessoa espiritual faz parte da santidade de Deus. Esse é o nosso lema, meus irmãos, e esse deve ser o objetivo de todos aqueles que estão seguindo esta igreja, que estão ouvindo esta mensagem, quem sabe pelas primeiras vezes. Creiam assim e tenham a certeza de que quem mais quer a sua santidade é Deus nosso Pai, é Jesus, é a Mãe Maria Santíssima. Ele só precisa que você se entregue a eles. Ele só precisa que você moralize os seus costumes. Ele só precisa que você abandone todo o mau costume que o mundo lhes ofereceu. E quem sabe nunca tinha ouvido falar que era preciso viver uma vida santificada. Nunca tinha ouvido falar que é possível viver uma vida santificada nesta terra. E vivendo assim, então, pode ter a certeza que um dia, quando o seu corpo cair, quer seja por que for, porque aquele que vive o que esta igreja ensina, não tem medo de nada, se preocupa com o pecado. Às vezes, quando vê alguém se afundando no pecado, até se entristece. Mas luta e caminha de cabeça erguida. E muitas vezes até tem dito, se for para morrer, um dia vai morrer mesmo. Mas o importante é que eu vou fazer parte da glória de Deus. Creiam assim, irmãos. Sejam fiéis, sejam obedientes. E pode ter certeza que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo vai lhes ajudar a vencer. Amém. Passando agora, meus irmãos, para os momentos finais da nossa reunião, é chegado o momento de nós falarmos com Deus. Chegando o momento de nós pedir força, sabedoria, seguir o exemplo do rei Salomão, né? Depois que ele havia feito tudo agradável aos olhos de Deus, Deus fala com ele, peça o que quiser. E ele pediu, só quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa continuar defendendo o seu nome. É momento, meus irmãos, o momento está chegando de nós também pedir essa mesma sabedoria para que nós possamos continuar sempre avante com o Consolador, com o profeta Santo Irmão Aldo e com um batalhão muito grande, incontáveis irmãos, de santos e anjos para nos ajudar a vencer. Eu convido a igreja que se coloque em pé.
E nós vamos juntos cantar o hino de número 84. Ó Espírito Santificador. E logo na sequência, todos terão a oportunidade de fazer as suas orações, de falar com Deus, falar com a Santa Avó, falar com o Santo Irmão Aldo, pedir para si, para os seus familiares, pedir para o mundo, meus irmãos, pedir para que Deus possa conscientizar o maior número possível de criaturas para o seu reino e para a sua glória. Vamos cantar 84, o Espírito Santificador. Todos podem fazer as suas orações, inclusive o senhor, a senhora que está nos seus lares, também possa, nesse momento, em comunhão conosco, em comunhão com os céus, peça o que tanto precisa para o seu viver. Vamos orar. Amém. Irmãos, agora nós vamos terminar a nossa reunião com uma oração, onde nós aqui passamos alguns minutos, meditando nestas palavras. Por isso, nós ainda vamos cantar um hino de agradecimento a Deus por esses momentos tão oportunos que Ele tem nos dado. Todos nós juntos cantaremos: graças te damos, Senhor Deus, por estarmos aqui no seu tabernáculo, te louvando, te agradecendo, mas também te suplicando. Vamos cantar.
Amém. E que Deus possa reinar pelos séculos dos séculos na nossa vida. Irmãos, muito obrigado por tudo. Agradeço a todos, agradeço os senhores internautas que estão nos seus lares. Desejo que a Santa Avó possa lhes recompensar por aqui estarem, por estarmos juntos, realizando mais esta reunião. Agradeço também todos os que estão conectados conosco e que a bênção dos céus possa estar presente no seu viver. Vamos orar, encerrando a nossa reunião, pedindo que a Santa Avó possa nos fazer entender tudo quanto ouvimos nessa oportunidade. E assim, então, todos nós possamos dar um passo nos conhecimentos da verdade e aproximarmos um pouco mais do reino dos céus. Oremos. Santíssimo Deus, glorioso Pai Celestial, mais uma vez nós estamos chegando ao término de mais uma reunião, onde passamos aqui alguns minutos meditando nesses pontos importantes da nossa doutrina. Pontos importantes, Senhor, onde o Senhor tem feito de tudo para nos tornar participantes de sua santidade, para fazer de nós membros da sua glória. É justamente por isso que nós agradecemos a Ti, ó Pai, agradecemos ao Divino Espírito Santo, pela força, pela coragem que tem nos dado de vivermos nesse mundo que é tão mau, mas temos a certeza de que estamos vivendo uma vida de agrado dos seus olhos, porque estamos seguindo os ensinos do Consolador, os ensinos de Jesus e os ensinos do nosso santo profeta irmão Aldo. Nós te agradecemos, ó Pai, por esses santos poderosos que o Senhor nos deu e nos tirou todas as dúvidas doutrinárias dos nossos corações e fez com que nós pudéssemos formar o seu povo nesta terra. E agora, ó Santa Avó Rosa, nesse instante, eu suplico à Senhora, a Mãe Maria Santíssima, também ao Senhor irmão Aldo, para ouvir os clamores que meus irmãos estão te fazendo nesta hora, aqueles que eles fizeram no momento da oração individual, os nossos irmãos também que estão nos seus lares, estão direcionando os seus pedidos à Senhora Avó, ao Senhor irmão Aldo. Leve-os diante de Deus e conceda com o grande poder que receberam para atender o clamor dos seus filhos. Querido e santo irmão Aldo, eu suplico o Senhor que leve para Deus nosso Pai esses pedidos que meus irmãos fizeram e colocaram nessa caixa de pedido de oração. Leve também o pedido dos nossos irmãos idosos que estão nos seus lares, pedindo a tua graça, o teu amparo primaz. Conceda a eles tudo quanto eles precisam, solucione os problemas, alivie o sofrimento, fortaleça-os na fé. E a Senhora Santa Avó Rosa derrame sobre todos nós o teu consolo e a Mãe Maria Santíssima possa cobrir todos com o seu manto santo protetor. Prezados e queridos irmãos, creiam de todo o seu coração que a sua presença aqui na reunião, que o seu silêncio, a sua companhia via internet foi de agrado aos olhos de Deus e justamente por isso Ele estará enviando santos e anjos para lhes conceder uma noite feliz, abençoada e nas próximas oportunidades nós possamos aqui estar novamente reunidos para a honra e glória do reino dos céus. E assim, prezados e queridos irmãos e amigos internautas, recebam com muita fé a bênção de Deus o Pai na comunhão do seu Divino Espírito. Recebam a bênção de Jesus, recebam a bênção da Mãe Maria Santíssima, recebam a bênção da Santa Avó Rosa e que a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo possa estar com todos nós e possa estar presente na vida de todos. Amém. A paz do Senhor para todos. A nossa reunião está encerrada.